Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Este é o episódio 132 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Muito bem, Alex. Muito contente por estar aqui contigo. Estás preparado para hoje, Pedro? Estou preparadíssimo para hoje e nós hoje temos aí desafios um contra o outro. Cuidado, cuidado. Champions League. Não metem em causa falar. ainda o teu cabelo no meu bigode, mas Indiretamente bem, indiretamente Pedro. metem, é verdade. Olha, quem não foi nada indireto, foram muito diretos, sim, foram os nossos espectadores. Espetáculo. Mais uma vez, Espetáculo. nós Fantástico não nos esquecemos de ver, dizer não isto. Olha, Alex, eu tenho que mandar aqui inicialmente, primeiro um abraço ao nosso habitual Lord Metals, que o homem foi de viagem, mas mesmo assim não deixou de nos ouvir. Sim. E também ao Tomás Rocha, que nos Sim. diz assim: sou de São Miguel, existem 2 dias na semana em que o trabalho, nem que seja na altura de ouvir o podcast, passa mais pressa e até corre melhor. Continue o bom trabalho. Ou seja, ele dá-nos aqui uma série de elogios. Portanto, Tomás, ainda bem que eu e o Alex podemos contribuir pelo menos 2 vezes por semana para que o teu trabalho passe a correr e para que tenhas mais prazer. E ainda dar aqui um toque ao Gonçalo R10. Sim. Mais um grande episódio. Continuem, fazem-nos voltar a ter aquela chamazinha pelo futebol, mesmo quando os momentos pelos quais passamos não são os melhores nem os mais fáceis. E agradecemos, Gonçalo. Para nós também é importante falarmos um com o outro e com vocês, Exatamente. para também nós passarmos esses momentos. Portanto, ainda bem que do vosso lado o feedback é o mesmo. E eu também quero destacar aqui o Miguel Mateus, que é um treinador da Academia do Valência. Foi fantástico ver. Eu já lá estive, Miguel. No Bela cidade e grande estádio, eu E que adoro. nos interrogou quem é que são os top 5 jogadores do Valência. Mas eu quero fazer uma questão ao Miguel, que é top 5 de sempre ou top 5 atual? Diz-nos se é all-time ou se é de agora. Mas o meu favorito, os meus jogador favorito atualmente do Valência é o Mamartishvili. O Mamartishvili? Ok. Para mim é o Ravi Guerra. Bom jogador. Mamartishvili vai sair Underrated. É Aliás, tipo Banega, não é? Underrated nesse sentido. verdade. Que teve grande sucesso no Valência também. Sim. Ravi Guerra gosto muito. O nosso André Almeida está em grande também no Valência. E o Corberano fez um trabalhaço no Valência agora na segunda volta para garantir que o Valência fica na La Liga. E também foi bom ver Tiago Agues a falar do Cabo Verde. Sim, é o Sem apoio do dúvida, Cabo sem Verde. Foi dúvida. bom ver nos comentários. E Tiago Saleno, do Luxemburgo, que referiu os dois luxemburgueses E tem razão. que estão a representar na Liga Portuguesa, o Gerson Rodrigues Sim. no AVS e também temos o Leandro Barreiro no Benfica. Verdade. Mas eu também queria dizer ao meu amigo Tiago, eu gostei muito de ver o Tiago Cardoso na baliza do Borussia de Mönchengladbach, que fez 5 Bem dito. jogos e é um jogador que tem de Luxemburguês. estar atentos. Guarda-redes do Borussia Mönchengladbach, atualmente dito, não está titular, mas irá ter a sua oportunidade e foi muito bom nos jogos Olha, de grupo. Tiago Salero, eu já estive 2 vezes no Luxemburgo, irei muitas mais, tenho alguns grandes amigos a viver lá, portanto, sem dúvida, boa chamada aqui a mim ao Alex, para darmos destaque ao Gerson e ao Leandro Barreiro, e agora ao guarda-redes do Gladbach, que o Alex fez muito bem em Sim. dar aqui o destaque. Por isso continuem a comentar, Sem dúvida, 5 malta. estrelas do Spotify é uma ajuda enorme para o podcast e partilhem com os vossos amigos logo que saem, para que mais pessoas ouçam o podcast E do Primeiro podemos dizer, Show. Alex, que mais lá para a frente, o nosso desafio do Top 5 de hoje tem por base Exatamente, aqui um comentário de alguém. do YouTube. Nós já vamos dizer. Por isso, as vossas recomendações dos comentários de YouTube são ouvidas e são tópicos no Pre-Bet Show. Ora bem. Por isso, sejam audazes nos comentários. E eu vou fazer um desafio aqui no início, que é, digam nos comentários no início do episódio. Exatamente. Não façam batota, Não há porque a batota. resposta está no final de que quais são as 3 equipas que atualmente na Liga estão invictas em 2025. Nas ligas internas. Portanto, Estejam atentos europeias. ao podcast, nós vamos dar as respostas durante o pod, mas no final, garantidamente, as 3 equipas vão ser referidas. são Por isso, 3 sejam equipas audazes. nas ligas europeias que estão invictas desde o dia 1 de janeiro de 2025. Mas começando aqui a meter os pratos limpos e a perceber o que é que cada um pensa na Champions League, Pedro, quais é que são as tuas previsões aqui nas meias finais, não é, Pedro? Porque sim, As minhas nada previsões. fácil. Arsenal, PSG e Barcelona-Inter, Eu, não acima é? de tudo, sem dúvida, Alex, e não é nada fácil, porquê? Porque, acima de tudo, estas 4 equipas têm 4 treinadores que todos eles têm estilos diferentes. Sim. E eu acho que isto é o primeiro ponto de interesse. Logo destas meias finais, o que é, Alex? É que tu vais ter 4 jogos, 2 mãos, com 4 equipas que se fazem valer de aspectos táticos diferentes, de forças, de pontos fracos também, diferentes. E isso vai ser muito interessante, esses duelos. E vai logo ser a partida é logo também. isso. O vencedor da Champions League vai ser especial. Porquê também? Porque o Barcelona não vence a Champions League há 10 anos. O Inter não vence a Champions League há 15 anos. E o PSG e o Arsenal nunca venceram a Champions League. E existe uma possibilidade real, tanto do Arsenal como do PSG, estão do mesmo de lado. vencerem, Exatamente. ok? Porque Espero que sim, seja o as PSG. odds indicam isso, Pedro. Porque o Barcelona, neste momento, para a Betano, é a favorita a vencer a Champions League, odd de 2,8. Depois o PSG está em segundo lugar, odd de 3.
Arsenal 3,25 e o Inter tem a maior odd para vencer de 4,9. Por isso, Pedro, vamos ser audazes agora. Eu percebo isto do Inter. Vamos ser audazes agora e dar as previsões e depois explicá-las. Depois vamos explicar. Tá então, vamos começar aqui. Arsenal-PSG, qual é a tua previsão? Arsenal-PSG passa o Paris Saint-Germain. Não, mas Arsenal-PSG. Em Londres. Arsenal-PSG, eu vou um igual. Eu vou Arsenal, 1. Vou X, um igual neste caso. Barcelona-Inter. Barcelona-Inter, eu vou X neste jogo. Eu vou Barcelona a vencer este jogo. E depois o próximo jogo, Inter-Barcelona. Inter-Barcelona, eu vou um Inter. Eu vou X neste jogo. E PSG Saint-Germain-Arsenal. Vou um PSG. Eu vou um PSG. Ou seja, eu acho que passa Paris Saint-Germain e Inter de Milão. E tu, Alex? Eu acho que passa PSG e Barcelona na final, mas eu acho que tanto o Arsenal como o Paris Saint-Germain vão vencer os seus jogos em casa. E olha só esta estatística audaz, Pedro, do Arsenal em casa com o Arteta na Champions League. Nunca perdeu um jogo. Está invicto em 11 jogos em casa na Champions League com apenas 4 golos sofridos. Mesmo sem Gabriel, isto é uma grande defesa do Arsenal e 29 golos marcados, mesmo sem o ponta de lança. Trossard, Bukayo Saka, Martinelli marcou no Bernabéu ali no final do jogo. Um grande gol. Esta equipa do Arsenal está pronta para vencer a história, Pedro. Alex. Está pronta. E o que é que me parece aqui? O Arsenal, para jogos a eliminar, apresenta algo que é muito importante. É que consegue ser uma equipa camaleónica. Portanto, o Arsenal não tem problema nenhum se lhe tirarem a bola no jogo. Sim. Como demonstrou contra o Real Madrid em alguns momentos. Porque é uma equipa muito feroz na transição também. Completamente. E, portanto, a Arteta tem, acima de tudo, uma defesa muito sólida. Sim. Isto é ponto assente. Nós todos consideramos que a defesa do Arsenal é muito boa. E depois médios que compreendem como defender, como Declan Rice, Merino, Partey. Médios que têm essa cultura defensiva. Sim. Que também vão muito ao duelo. Portanto, se as equipas adversárias levarem o jogo para o duelo físico, o Arsenal também não se importa nada. E os laterais, Lewis Miles Kelly e Jurriën Timber, muito bons em situações de 1 para 1. Quer defensivo. E o Skelly, ofensivo também, o Timber menos. E o Timber também, mas menos. Mas menos que o Skelly, não é? Portanto, parece-me acima de tudo que sim, bom ponto que o Alex foca aqui, o Arsenal, atenção, está nas meias finais sem ponta de lança. Sim. E é uma equipa, como eu disse, na minha opinião, camaleónica e, portanto, consegue adaptar-se bem aos adversários e nestes jogos eliminar, isso é fundamental. O que não quer dizer que eu não acho que o PSG vai passar, que acho. Mas, Pedro, bom ponto, deixa-me fazer esta questão. O Paris Saint-Germain já vendeu... Já venceu. Paris Saint-Germain já venceu a Liga. Paris Saint-Germain já vendeu a Supertaça. Paris Saint-Germain está nas meias finais com o Arsenal. E está na Coupe de France na final. Paris Saint-Germain irá ter o quadruplo? Era impressionante. É possível, achas, Eu acho Pedro? que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai vencer a Liga dos Campeões. E, portanto, a partir daí tudo é possível. Não, Pedro, não vai acontecer. Vai. De o Alex achar está a pensar na careca. Exatamente, a aposta, relembrando, é verdade. Se o Paris Saint-Germain vencer a Liga dos Campeões, eu fico careca. Se o Barcelona vencer a Liga dos Campeões, o Pedro tira o bigode, que irá acontecer, e a Betano concorda comigo com as odds que nós temos de ver. Mas eu concordo contigo que o coletivo mais forte é o do PSG atualmente. A forma como funciona. Aquilo funciona tudo bem. Dembélé é dos melhores jogadores no mundo atualmente. A nível de laterais, chegamos à conclusão... É os melhores do mundo, ok? A nível de meio campo, Vitinha e João Neves podem ser considerados dos melhores do mundo. E acrescentas Fabian Ruiz, que também acrescenta muito. Mas não é por isso que o coletivo é o melhor para mim. É para os nomes que são menos falados. Como o William Pacho, que é um grande central equatoriano. No seu primeiro ano no PSG. E na Europa. Fabian Ruiz, que vence o europeu, mas não é tão falado como o João Neves. E o Vitinha. Exato. E foi underrated também no PSG. Verdade. Toda a gente fala agora de Désiré Doué, de E o Barcolá. Exato, de Dembélé e do Barcolá, que é menos falado. E até o Gonçalo Ramos. Excelentes opções ofensivas. Por isso, o coletivo do PSG que Luís Henrique e Luís Campos fizeram, isso para mim... Eu ia chegar aos Luíses. É que os Luís Alex estão na cúpula. É que merecem o mérito especial. Exatamente. E em 52 jogos desta época, apenas em um jogo, o PSG sofreu 3 golos, ok? Eu acredito que o Arsenal poderá ser a segunda. Mas sim, é interessante. Olha, e é interessante também, já agora, para finalizar isto, que o PSG vai pela terceira eliminatória seguida em Inglaterra. Interessante. Eliminou o Liverpool, eliminou Aston Villa e agora vem o Arsenal. Vamos ver o que é que irá acontecer. Mas agora tocando pelo lado que nós não concordamos mesmo, aqui estamos, que é o Barcelona-Inter. Eu só quero dizer isto. A equipa do Inter é a equipa mais difícil que o Barcelona pode enfrentar. A equipa do Barcelona teve dificuldades em enfrentar o Dortmund, que falámos no episódio passado, que tinha 3 centrais. E o Barcelona não se deu bem.
E também, tendo o Lewandowski ilusionado, Lewandowski não irá jogar a primeira mão. Primeira mão, pelo menos, não é? Sem dúvida alguma, nem a Copa del Rei. É Rei. uma dificuldade grande. Exato, mas mesmo assim, eu acredito que esta equipa do Barcelona de Hansi Flick irá conseguir ultrapassar o desafio do Inter, muito devido, sim, o Lewandowski não joga, mas muito devido ao brilhantismo do extremo direito que tem e de Rafinha, que está a fazer uma época surreal. O Rafinha é o melhor jogador da Liga dos Campeões este ano. Quem irá ganhar o jogo Barcelona-Inter irá ser o jogador que tiverem melhor, Barella ou Pedri. Quem jogar melhor entre os dois irá ser o vencedor. E se calhar por aí. Rafinha ou Lautaro, não? Eu acho mais pelo meio campo, porque controlará o ritmo de jogo. Verdade. E para o Inter conseguir defender a forma que quer, não pode ter, o Pedri não pode ter então a bola. Eu ia dizer isto. Entre linhas. Alex, onde é que eu acho que o Inter pode beneficiar muito, mas que se o Barça executar de forma exímia, também poderá prejudicar o Inter. Qual é que é a questão? O que é que o Inter gosta muito de fazer? Primeiro, o Alex disse aqui muito bem. O Barcelona tem sentido dificuldades em equipas que jogam com uma linha de 3 atrás. Tem sentido dificuldades. Porquê? Porque é a marcação homem a homem. Ora bem. Com o Leva, com o extremo direito e com o Exatamente. Rafinha. E o que é que o Inter gosta muito de fazer? Bem, e se há a equipa que sabe jogar neste sistema é o Inter de Milão de Inzaghi. Sim. Como eu e o Alex já dizemos aqui há muito tempo, é uma das equipas mais bem estabelecidas, automatizadas nos últimos anos do futebol europeu. Trio de centrais. Bastoni, Acerbi e Pavard. Isto aqui é fantástico. Quando não jogam, por exemplo, o Pavard joga o Darmian que puxa, vem para dentro. Sim. Ou seja, deveria... O Darmian faz a ala toda para ser ainda mais defensivo, com o Di Marco do outro lado. Como fez, por exemplo, na primeira mão contra o Bayern Munique. Exatamente. Portanto, o Inter, como eu digo, é uma equipa com os automatismos muito bem montados. É uma equipa, concordo contigo, a equipa mais complicada que o Barça poderia enfrentar. Por esta questão. Eu chamo a atenção para todos nós, para mim, para o Alex e para vocês em casa, para um detalhe que eu acho que vai ser fundamental nesta eliminatória. Sim. A forma como o Inter conseguirá ou não atrair a pressão do Barcelona para depois jogar nas costas. E tendo em conta isso, a forma como o Barça conseguirá ou não colocar o Inter em fora de jogo. Exatamente. Este vai ser um duelo fantástico. E é o jogo do Barcelona, é fazer a linha de fora de jogo. E é o jogo do Inter que é atrair para a frente, para a pressão. Portanto, isto vai ser fantástico, sem dúvida. Exatamente. E um registro audaz que demonstra que o Inter é uma equipa muito difícil para o Barcelona. Isso é um facto, ok? Simone Inzaghi, que conhece o treinador e a forma de jogar, em 12 jogos da Champions League, 8 jogos sem sofrer golos. Novamente, isto demonstra as qualidades defensivas do Inter. E eu vou ser audaz. Isto é audaz, é um facto para as pessoas do Private Show. A melhor equipa do mundo a jogar com 3 centrais é a equipa do Inter de Milão, ok? O Ruben Amorim de Man United poderá ser um dia. É verdade. Que eu acredito que vai ser o Inter caso. De Inzaghi, Alex, mas neste momento, Simone Inzaghi... Exatamente. E é uma equipa que Di Marco, Barella, Bastoni, Lautaro, todos sabem o que Inzaghi quer. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, está em grande nível no Inter. E o recrutamento tem de ser elogiado aqui do Inter. Sommer, Acerbi, Thuram, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Carlos Augusto. Tudo, aliás, Sommer foi 7 milhões, Acerbi foi 4, Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Thuram, tudo a custo zero. Exatamente. Espetacular o que está a ser feito no Inter e tem de ser elogiado mais vezes. Alex, gostei muito. Não, gostei porque eu sei que tu gostas muito do Barcelona. Eu acho mesmo que vai passar o Barcelona. Tu sabes perfeitamente, mas difícil. Tal como no Europeu, nós falámos aqui que cada dia passava, o que é que este miúdo vai fazer? Vai ser a mesma coisa no Inter. Tu estavas claramente confiante na Espanha na altura e agora estás no Barça. Eu espero que não aconteça. Se existe uma Espanha forte, existe um Barcelona forte. Eu espero mesmo é uma equação que está sempre certa. Espero mesmo que não aconteça. Por isso digam nos comentários o que é que acham que irá acontecer nas previsões de Champions League e temos mais uma dinâmica aqui para nos testar, Pedro. Alex, que é o jogador perfeito das equipas de Champions League. Este desafio, passando aqui o pleonasmo, é um desafio muito desafiante. Não é nada, muito complicado. Não, eu acho, mas pelo positivo, porque há tanta qualidade que o difícil é escolher. Então, quem para ti é o jogador perfeito da Champions League acima dos 18 anos? Destes meios finais. Pé direito, exatamente. Destes meios finais, para vocês terem, só para isto estar aqui bem estabelecido. Pé direito, Lautaro. Eu vou com Dembélé. Pé esquerdo. Pé esquerdo, Rafinha. Entre Di Marco e Rafinha, mas eu vou Rafinha também. Alex. Força. Eu vou com... Estava aqui trocado. Eu vou com Thuram. Eu vou com Saliba. Técnica, Pedri. Pedri também. Velocidade, Dembélé. Eu vou Nuno Mendes. Boa. E inteligência,
Vitinha. Vitinha também. Eu tive por o Pedri. Era na a técnica e a inteligência. Exatamente. Igual. verdade. Eu meti o Pedri na técnica e depois da inteligência meto o Vitinha. Por isso nenhum dos dois E não fica quis irritado. pôr o Dembélé antes porque queria guardar o Dembélé para a velocidade. Faz De facto, sentido, quando o homem Pedro. arranca também é... E queres guardar o argumento? Não. Nós não guardamos nada que pensamos aqui no Pre-Bet Nada, Show. zero. Copa del Rei. Qual é a tua previsãozinha, Pedro? Porque o Barcelona é para ganhar, não é, Pedro? O Copa... Esta época o Barcelona venceu em todos os confrontos o Real Madrid. O Barcelona Vai vai ganhar. mudar? O Barcelona vai ganhar a Copa do Rei. E Carlo Ancelotti será despedido e Xabi Alonso anunciado. Não é despedido. Eles vão chegar a um acordo de cavalheiros. Sim, vai sair do Real Madrid. Sim. Demitido, peço desculpa. Não quero pôr as coisas desses termos. Acho que serão... Ancelotti é um cavalheiro Sim. e chegará a um acordo de cavalheiros com o Real Dos Madrid. melhores Parece. treinadores Eu sei sempre que tu no achas futebol. isso. Eu estou a brincar contigo. Simplesmente Acho, Alex, acho que o Barça vai ganhar a Copa do Rei. Sim. Porque acho que o Barça vai ganhar os títulos internos, só não vai ganhar o título europeu. Mas isso em si, fora brincadeira. antes da época começar, com Kylian Mbappé chegar ao Real Madrid, 33 golos marcados, mas 0 títulos. Isto é o problema, que Kylian Mbappé era muito julgado no PSG por não vencer a Champions culpa League. não é do homem. Será que ele trouxe A esse aura demónio e negativa essa aura para o Real para o Madrid? Madrid? O que achas, Pedro? Se não ganhar a Copa do Rei, sim. Eu acho que não vão Olha, vencer, sabes, há uma Pedro. frase que os espanhóis dizem muito, Alex, que eu vou aqui replicar. E eu não me creio em las brujas, pero que las hay, las hay. O que é isto? Eu não acredito nas bruxas, mas que há... Olha, existe algo. Os adeptos do Real Madrid podem estar a pensar isto em relação ao Kylian Mbappé. Existem coincidências, Pedro? Eu acho que não. Não, eu acho que não. Acho que há aqui uma questão. O Real Madrid demorou muito tempo a engatar o trio ofensivo, Sim. a conseguir criar dinâmicas. Eu acho que não engatou até E agora. eu também acho que não chegou a engatar. Sabes porquê? Ou seja, Porque houve não há momentos Toni Kroos. Não há Toni Kroos, my friend. para colar, não é? Não há o Para passe. fazer- é o que eu estou a Não há dizer. aquele Para passe no colar- tempo certo. Para colar a equipa aos homens do ataque. O que é que eu acho? Eu acho que cada um dos três teve o seu momento ao longo da época. Percebes? Vini começou muito bem. Depois, Rodrigo assumiu. Numa altura em que nem Vini nem Mbappé estavam a render. de fevereiro, sim. Rodrigo assumiu. Mbappé tem marcado nos jogos quase todos. Ou seja, tem passado por menos, mas concordo contigo. Não chegou a engatar a sério este ataque. Sim. E houve outro jogador que saiu prejudicado no meio disto, que foi Bellingham. Sim. Perdeu destaque Muito também. Aliás, o Mbappé e o Bellingham faziam movimentações ao mesmo tempo no mesmo mesmo sítio. sítio, exatamente. Não poderia acontecer. E eu acho que aí Carlo Ancelotti, que dos melhores treinadores de sempre Não há do questão. futebol, Sim. teve mal a nível da gestão tática da equipa, Tática. as expectativas. Não da questão psicológica, O mas da Real questão Madrid estava a tática. jogar mal. Estava mal, de facto. mal. E em Espanha, e isto é outra coisa, quem julga Pedri e Jude Bellingham não está a ver esta época. Pedri, sem dúvida alguma, foi o melhor médio do que Jude Bellingham esta época. Não, eu tenho discussões com pessoas sobre isto. Bem, Sim. Há muitas pessoas que ainda dizem bem que Jude entre nós Bellingham isto é não há uma melhor. discussão. Não há, esta época não há discussão nenhuma sobre isto. Exato. Não há nenhuma. Malta, não há discussão. É Pedri. Deixa-me E dizer achas ainda, que Alex. Xabi Alonso, se for o treinador do Real Madrid, irá fazer uma mudança tática? Irá jogar com 3 centrais ou com 4 atrás? Eu acho que vai se manter nos 4. Eu acho que o Xabi Alonso vai adaptar-se muito mais àquilo que é o Real Madrid do que o Real Madrid àquilo que é o Xabi Alonso. Concordo também. E acho que isso é importante num clube como o Real Madrid. Deixa-me só dizer-te isto, porque eu tenho que dar este mérito ao Barcelona, porque é que eu acho que o Barça vai ganhar a Copa do Rei e está em melhor forma que o Real Madrid. Porque sim, há um excelente trabalho de Hansi Flick. Tu Exato. referiste aqui, Alex, eu tenho que dar este mérito, senão é só tu e parece que eu não gosto do Barcelona. Não é aqui também, é verdade. Eu tenho que dar este mérito, é justo, temos falado. Hansi Flick conseguiu ganhar a confiança dos jogadores através do trabalho. Não me esqueço de Pedri dizer na pré-época que nunca tinha trabalhado tanto numa pré-época como com Hansi Flick. A nível físico. A não nível é? físico. E Não me houve esqueço. lesões de Pedri esta época. Estás a ver? Está a aguentar. E não me esqueço do que Rafinha disse agora na semana passada. Sim. E daquele abraço que deram no final do jogo com o Celta. Ele ia Rafinha sair disse, antes. ele ia sair na pré-época do Barça, não é, Alex? É verdade. E foi Hansi Flick que o convenceu. Exatamente. Hansi Flick, ao nível motivacional, físico e tático, eu tenho que lhe tirar o chapéu, ele catapultou o Barcelona para este nível, sem Potenciou dúvida. os melhores jogadores do clube. Exatamente, potenciou os melhores jogadores do clube e colocou-os confortáveis. Rafinha eram dois jogadores que com Xavi não tinham E que este se calhar protagonismo. estavam na calha para sair, não era, Alex? Exatamente. E que porque ficaram. sim, Xavi queria os jogadores de La Masia Olha, terem Condé. destaque, mas é a mistura. E deu certo. E vender Gundogan, ao voltar a ir para o Man City, Deu e ir certo. buscar Dani Olmo apenas, que no início da época nós estávamos a duvidar, É verdade. deu certo. Deu Por isso, certo. Hansi Flick, Deu certo. vamos ver e vais vencer a Liga dos Campeões, por favor, para o Pedro ficar sem bigode. Não, por favor, não venças Hansi Flick, eu só te peço isso. Mas falando também das competições europeias, eu queria dar um lamiré rápido, que o Bayern está a 2 vitórias Está quase. de ser É um campeão proforma. da Bundesliga. É um proforma. Harry Kane irá vencer. Harry Kane Não vai tro- ganhar um título, malta. Não um troféu, um prato. Aquilo é... Estou a
Obrigado. É um prato lindíssimo. Sim, exatamente. Harry Kane, Alex, vai ganhar um troféu, uma taça, um campeonato. E o Liverpool Eu vai acho que vamos ter que vencer. rebentar confetes quando isso acontecer. Não. Só quando os Quando o dois Kane jogadores ganhar- fizerem 18 anos. Quando o Kane ganhar um título, não queres fazer isso? Mas na Premier League, esta semana, muito possivelmente, nós iremos saber se calhar hoje Nós estamos- é ou para- no fim de semana Contexto rápido. Estamos que a o gravar Liverpool irá antes ganhar. do Arsenal Crystal Palace. Com o Crystal Palace se vencer. Se o Crystal Palace vencer, o Liverpool será campeão no sofá. Exatamente. Aqui na minha companhia, minha e do Alex. Se o Crystal Palace não vencer, o Liverpool poderá ser campeão no domingo contra o Tottenham. E também na Liga Italiana, que está ao rubro. Eu disse Inter ia vencer, tu disseste Nápoles. É mais aqui um tete-a-tete que nós temos os E dois. existe um jogo de desempate se acabarem com os mesmos pontos. Todas as ligas deviam Eu fazer vou isto, dizer, Pedro. é porque acrescenta espetáculo. Exato, não é? acrescenta mais Entusiasmo um aos jogo. adeptos. É verdade, sim, e toda a senhora. gente irá ver este Olha, jogo dá com uma mais dinheiro, loucura. dá mais entusiasmo aos adeptos, dá mais tudo. Dá tudo. É para terem uma noção, e podem pesquisar sobre isto, 71 o pontos. jogo chama-se, ambos estão com 71 pontos, se acabarem empatados, não interessa cá o confronto direto, não interessa a diferença de golos, o que interessa é spareggio. Vão jogar aquilo que se chama spareggio em Itália, que é o tal jogo, é o finalíssimo, é um desempate. E estou com os mesmos pontos. E interessante aqui é o Inter tem o melhor ataque a nível estatístico com 71 golos e o Verdade. Nápoles tem a melhor defesa a nível estatístico com apenas 25 golos E o Nápoles- sofridos esta época. E o Nápoles tem um calendário, na minha opinião, mais fácil ligeiramente do que o do Inter. Não tem competições E não tem europeias Champions. também. Conte fez um excelente trabalho para uma equipa que sim, também perde que Visca Isto é- Kvaratskhelia isto é- a meio da época e mesmo assim está na luta. Isto é para me Pedro. conta, é preparar uma equipa para um ano vencer o campeonato. E aqui nós desafiamos outra vez que este podcast está a ser um desafio, mas sempre bom Nós com os estamos nossos a disto, nós espectadores estamos a do disto. Pre-Bet Show. Obrigado a todos. E Isto se é estiverem a giro, é ouvir assim. até agora, like e 5 estrelas do Spotify Ora ajuda bem, sempre. mandado, Just Alex, give the assim, plug. assim pelo meio, toma. Pega lá esta. Fazemos aqui a nova posição neste podcast, que foi uma menção de Rafael ED, que Muito nos boa disse menção. para fazer de extremos direitos. E nós vamos fazer extremos direitos. Exatamente. Alex, eu vou-te só dizer uma coisa. Preparem as pipocas aí em casa. Aqui estão elas, também nas minhas meias. Preparem as pipocas porque este desafio vai ser... O Vitinha já foi audaz para alguns que estavam, Já foi. estavam a dizer porque médio ele não joga defensivo. médio defensive, malta. Ele joga médio defensivo no Paris Saint-Germain Exato, e na é um médio seleção mais portuguesa. recuado. O médio defensivo, já agora, também nos cabe a nós explicar um bocadinho isto, Sem com todo dúvida. o fair play, e estamos a responder com todo o fair play a todos. A posição médio defensivo, como outras no futebol, está a mudar. Sim, sim, E, sim. portanto, naturalmente, que são pedidas outras coisas. A médios, basta pensar em Charanoglu, em Gravenberch, em Vitinha, que foram escolhas nossas, em Frenkie de Jong. Exatamente. Portanto, é um 6-8, não é? é um 6-8. Cada vez mais o médio defensivo tem mais funções, mais do que recuperar a bola, é fazer essa criação, essa primeira construção e depois a ligação. Então, para ti, esta Vamos a isto. época, quem é o quinto lugar dos melhores extremos direitos acima de 18 anos, Pedro? Tan, 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 tan. Tu vais ficar surpreendido com esta. Então, Esta época, neste momento, Sim, sim, atualidade, sim. quinto. Anthony Elanga. Audaz, eu vou com Désiré Doué. Eu Quinto lugar. Quarto lugar, Quarto lugar, eu vou com Désiré Doué. eu vou com Bukayo Saka. Terceiro lugar, Terceiro lugar, eu vou com Bukayo Saka. eu vou com Rodrigo Góis. Eu considero que Com Bukayo Rodrigo... Saka, não, desculpa, com Salah. Eu tinha aqui Salah, não é Saka. Eu estava a Terceiro ver lugar, Saka. Salah. Ok, audaz. Segundo lugar. Eu estou todo trocado. Peço desculpa. Então, Pedro. Terceiro lugar, Olise. Então, vamos começar do início. Quem Desculpem. para ti é o quinto lugar? Eu risquei. Ora aqui, Alex, eu vou Tranquilo. buscar. Eu tenho riscado e tenho Então, depois quem pus por para cima. ti é o quinto lugar? Quinto lugar, eu tinha Elanga, risquei e pus Olise. Ok. Quarto lugar, eu tenho Bukayo Saka. Terceiro lugar, tenho Désiré Doué. Ok. Eu tenho Rodrigo Góis. Segundo lugar, tenho Mo Salah. Eu tenho Dembélé. E Primeiro lugar, tenho Dembélé. eu tenho Mo Salah, no Pronto. melhor extremo direito Alex, atualmente. Podes confirmar? Isto foi um bocado... Eu não Podes tenho confirmar, Olise. podes confirmar eu, aqui. Eu confirmo, Tá aqui, ok, tá aqui, tá ok. Está aqui. Eu não tenho Olise, porque sim, eu ponho Désiré Doué no quinto lugar e Saka no quarto. Não tens Rodrigo Góis? Certo. Não tenho o Rodrigo. Nos melhores extremos direitos do mundo, Eu concordo, Pedro. mas o Rodrigo tem-se apagado nas últimas Eu acho semanas. que é uma falácia não teres Rodrigo Góis nos melhores extremos direitos do mundo, Pedro. Eu Pessoalmente ponho- falando. eu queria dar mais valor, por exemplo, a um Elanga do que a um Rodrigo neste momento. É pá, não podes. Bem, atenção, eu acho que o Rodrigo é melhor. Exato! Eu estou a dizer, mas eu estou a pensar, eu quando penso na contradizer. atualidade, eu quero pensar na época, mas também no momento mais atual. Mas eu gostei da menção a Dembélé ser o melhor extremo direito atualmente, porque em 2025 não há dúvidas. Porque nesta época, 2025 Dembélé, fabuloso. 42 jogos, 32 golos, 10 assistências. Dos melhores jogadores, sem dúvida alguma, em 2025. Para explicar aqui à malta, isto são tantos riscos e o Alex, sabe, a minha letra é tão feia, mas tão feia, que até eu me confundi aqui com Saka Salah
Bem, passando à frente, Alex. Vamos fazer aqui as jornadas a prever que fazemos em todos os episódios. E sejam audazes e façam também vocês. Ora bem. Porque vai ser muito difícil. Eu duvido. Eu vou duvidar aqui no início. Acerta todas. Exatamente. Eu duvido. Sim, também. Tu duvidas, eu tenho a certeza que ninguém acerta todas. Não, a certeza não sei. Estou a mandar-me para a chapa. Estou. Então vamos começar aqui na Copa del Rei com o Barcelona-Real Madrid, que a Betano concorda comigo, que eu vou dizer Barcelona vence, e a odd do Barcelona vencer é 2,10, de empate é 3,70 e Real Madrid 3. Eu vou X, ou seja, o Nos Barcelona 90. vence a Copa do Rei, mas eu vou X, 3,70, empate nos 90. Tá bom. Alex, vamos à Inglaterra, temos meias finais da FA Cup. É verdade. Temos Crystal Palace, Aston Villa e Nottingham Forest, Man City. E o Crystal Palace, Aston Villa, com o Crystal Palace. E lá, audaz. Gosto muito do trabalho Eu de vou... Glasner. E joga em casa, indiretamente. Sim, é indiretamente Wembley. porque é em Londres, sim. Eu vou Villa 2. Eu vou Villa 2. E depois no Nottingham Forest, Man City. Eu vou Man City. Eu vou X nos 90. Eu acho que Man City nos 90 ganha nos 90, muito bem. Portanto, eu vou X, que é 3,80 para este jogo, Alex. Tu vais 1,65. Epá! E no Bournemouth Man United Atenção. também acontece este fim de semana. Bournemouth Man United, Bournemouth 1. Eu vou X. Acho que o Ruben não perde. Eu agora aposto quase sempre Vamos contra Man lá, United. Ruben. E Alex, o jogo poderá, tendo em conta o que o Palace fizer hoje, quarta-feira, Sim. Liverpool-Tottenham. Eu vou Liverpool. Eu vou Liverpool. A jogar em Anfield. Sim, sem e dúvida. o Tottenham está com menos de 40 Agora, pontos. atenção, Antes aposta gol, que ele fica até o final da época. fica até o final da época. Eu acho que ele vai ser despedido no final da época. Não podes ter um treinador com mais de aposta gol para a próxima época. Não, fica até ao final da época. é isso. Peço desculpa, e depois sai. Provavelmente sai. Se ok. ganhar a Liga Europa. Se ganhar a Liga ganhando Europa, a Liga Europa, eu acho que vai ganha embora. um balão de... Não, um balão. Ganha um... Eu sei que o Tottenham não ganha troféus, mas mesmo assim o que está a acontecer... Mas isto é outra conversa para outro Sim. podcast. Sim. Então, o Inter-Roma, Pedro. Este jogo é tricky. Este jogo é muito complicado e eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai dar empate e aqui está a resposta. E o Nápoles vai passar à frente. É, não é? Eu disse a questão no Bora, início Alex. do pre-bet show. Quais é que são as 3 equipas que estão invictas na Liga em 2025? PSG está invicto, Exatamente. mas não vai estar até o final da época. Não, achas que não? Espera, já Ok, falo disso. PSG está. Barcelona Está o Barça está e em está 2025. A Roma, malta. Exatamente. A Roma Pedro. de Claudio Ranieri está invicta na Série A em 2025. E Ranieri, nos últimos 17 jogos na Série A com 12 a Roma, vitórias. não perdeu. São 12 vitórias e os restantes empates ou 13 vitórias? 12 ou 13 vitórias? 0 derrotas. Mas o jogo que eu acho que poderá o PSG perder na Liga vai ser daqui a uma semana entre o Arsenal PSG, entre a eliminatória. Strasbourg PSG. É porque o Em PSG vai rolar Estrasburgo. em Estrasburgo, que está a lutar para ir à Champions. E o Consigo perceber. Strasbourg contra o Mónaco impressionou-me perceber, muito. Alex. Por favor, vejam este jogo. Vai ser Olha, prime time. Inter-Roma, eu vou X. Vamos 2x. Nápoles-Torino. Nápoles-Torino, vou um Nápoles. Vou um Nápoles O Nápoles também. vai passar para a frente do Inter essa jornada. E aqui um É Flamengo-Corinthians. o grande clássico do futebol Memphis brasileiro. Depay marca. Flamengo-Corinthians com gol de Memphis Depay. Eu acho que este jogo no Maraca vai dar empate. Eu vai dar vou, X. eu vou empate também neste jogo. O Flamengo não está num Aliás, bom momento. mentira. Vou Vais Flamengo. Corinthians? Filipe Luís. Vais Vou Flamengo. confiar Não, no não, Filipe Alex, não Luís. estão num bom momento. Eu sei. Perderam agora para a Libertadores. Mas isto é uma vitória que é necessária e Filipe Luís, eu até esse jogo está a fazer um trabalho espetacular neste Flamengo. Foi uma grande decisão. Já venceu Eu quero 3 que ele tenha troféus. muito, eu quero que ele tenha muito sucesso, atenção. Mas vamos veja ver, o recorde vamos de ver. Filipe Luís do Flamengo que Tá está bem. extremamente bom. Eu vou X neste jogo. Alex, terminamos assim, não é? Com uma belíssima dica. Gostei muito desse teu jogo que fizeste aos nossos espectadores. Eu quero As ver três quem é que equipas acerta estão- nos comentários do E é YouTube. como o Alex disse. É logo quando o Alex fez a pergunta, não é cá passado 20 E minutos. eu quero dar este feedback que era a primeira vez a comentar, agora é o primeiro a comentar. Comentem, Estamos a gostar opinem. muito, estamos a gostar muito. sem Digam, dúvida. estão errados, estão certos, queremos isto, queremos aquilo. Nós estamos a apontar todas as dinâmicas dos comentários, por isso continuem. Queremos E ver, obrigado a Alex, todos. fecha desta maneira. Queremos ver, tendo em conta as escolhas que fizemos hoje do Judô Perfeito, queremos ver quem é o mais rápido. Portanto, quem é que é o Nuno Mendes para o Alex e o Dembélé para mim. Um grande abraço, malta. Comentem, subscrevam e participem sempre aí desse lado. Um forte abraço, pessoal.